O garoto negro revelou um erro nas provas que transformou a vida do milionário para sempre. Eduardo respirou fundo enquanto olhava para as folhas espalhadas na mesa, cheias de fórmulas e números. O ambiente do colégio elitista era sufocante. As paredes cobertas de madeira escura pareciam querer engolir cada sonho que se atrevesse a se destacar contra o padrão de excelência exigido. Em torno dele, os colegas disputavam notas como se fossem prêmios de uma loteria. Tomás, com seu sorriso de garoto rico e sempre bem vestido, era o verdadeiro ícone da perfeição entre os alunos. Mas, ao contrário dele, Eduardo trazia consigo a bagagem pesada da história familiar marcada por discriminação. Cada dia era uma luta para provar que, mesmo com o peso do mundo nas costas, ele também poderia brilhar. Naquela manhã, enquanto revisava as provas antes dos resultados saírem, algo estava errado. Com um nó na garganta, ele leu novamente as instruções, que descreviam o que deveria ser resolvido. Era uma pequena incongruência, um erro nas questões que poderia mudar tudo. Ao invés de um cálculo, havia outra coisa escrita. O coração de Eduardo disparou. Se aquilo fosse exposto, poderia significar uma reviravolta completa em sua vida e na de Tomás. Eduardo sabia que a verdade poderia ser a chave para libertá-lo da pressão, mas também a porta para uma briga com todo o sistema. Ele se lembrou de como sua mãe sempre lhe dizia que a honestidade deve prevalecer, não importa o custo. No entanto, a ideia de confrontar a escola com toda a sua elite ao redor parecia insana. Imagens de reprovação, olhares de desprezo, tudo isso se acumulava em sua mente. Mas o peso da verdade era insuportável. Ele não poderia calar a injustiça. E ali, naquele instante, a competição que sempre o separou de Tomás poderia estressar a linha entre rivalidade e solidariedade. Depois da aula, Eduardo encontrou Tomás sentado sozinho numa das mesas do pátio. O garoto rico parecia perdido em pensamentos. Um grupo de amigos passava, rindo e fazendo piadas que não envolviam Tomás. Ele sorria, mas nos olhos havia um vazio. Eduardo hesitou, mas decidiu se aproximar. Tomás, eu preciso falar com você sobre a prova. As palavras saíram em um fluxo ininterrupto, revelando não só o erro, mas a pressão que ambos enfrentavam de maneiras diferentes. Tomás ergueu a cabeça, com o semblante preocupado. Do que você está falando? A tensão no ar era palpável. Eduardo percebeu que não era apenas um erro de prova. Havia uma conexão mais profunda entre eles, um mistério que se desvelava. Ao falar a verdade, o que ainda estava escondido poderia ser revelado. Segredos da família de Tomás que poucos conheciam, segredos que o tornavam tão vulnerável quanto Eduardo. Os olhos de Tomás se estreitaram. O que você sabe? A pergunta fez o tempo parar, o ambiente ao redor deles desaparecendo. O que Eduardo diria agora poderia mudar suas vidas para sempre. Estavam prontos para um confronto que transcendia a rivalidade, conectando-os para além do que jamais imaginaram. O nó na garganta de Eduardo apertou ainda mais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhos de Tomás se estreitaram. O que você sabe? A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Eduardo sentia o coração acelerar.
A adrenalina pulsava em suas veias. Eu descobri um erro na prova. Se nós falarmos sobre isso, talvez possamos lidar com as consequências. Não sou só eu. É uma injustiça, e você deve saber, Tomás. Antes que Tomás pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma aluna próxima, Ana, estava em um canto, seu rosto pálido como papel, com a boca aberta em descrença. O que aconteceu? O Carlos teve um acidente. O tumulto se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas começaram a correr. A multidão se aglomerava. Eduardo e Tomás trocaram um olhar perturbado. Carlos era um estudante da turma, conhecido por sua simpatia, muito querido por todos. A tensão da conversa se desfez, substituída pela urgência e pavor. Eduardo sentiu seu corpo ser puxado pela corrente humana em direção à saída. Vamos! Precisamos descobrir o que aconteceu, ele disse, forçando Tomás a segui-lo. Quando chegaram ao pátio, a cena era caótica. Alunos em volta, alguns chorando, outros em estado de choque. No centro, Carlos estava no chão, rodeado por professores e alunos. Ele parecia inconsciente, e a angústia de Eduardo aumentou. Ele se lembrou de como Carlos sempre oferecia um sorriso e uma palavra de incentivo. O que estava acontecendo? O médico já estava chamando uma ambulância, mas o silêncio era opressivo. Tomás, que por um momento parecia perdido, ficou paralisado. Eduardo se virou para ele. Tomás, você conhece o Carlos melhor do que eu. Vamos ajudar. Então, em um instante de clareza, ele percebeu o que a presença de Tomás significava. A riqueza de sua família não vinha apenas de bens materiais, mas, acima de tudo, de conexões valiosas. No meio do tumulto, uma mulher se aproximou, com uma expressão de desespero misturado com raiva. Carlos, meu filho, não, o que aconteceu? A voz dela cortou o ar. Algo dentro de Eduardo se despedaçou ao ouvir aquela dor crua. Ele mal conhecia aqueles detalhes da vida de Carlos. No entanto, havia algo mais ali. O pestanejar de lembranças, o brilho que refletia nos olhos de Tomás. Meu Deus, você sabia? Eduardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Os olhos de Tomás estavam amplos, marejados. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ele desmoronou. O desespero de Tomás ecoava em cada palavra, as memórias ameaçando consumir sua sanidade. 2 colegas de classe começaram a murmurar. Carlos parecia tão bem. Como ele foi parar aqui? Isso deve ser uma brincadeira. Os comentários se espalhavam, distorcendo a realidade, criando um clima de desconfiança e nervosismo. Eduardo sentiu a gravidade da situação. Havia algo que não se encaixava. Carlos sempre fora o tipo de garoto que cuidava dos outros, sempre sorrindo, sempre gentil. Sua queda não fosse só um acidente. E se todos eles estivessem perdendo algo muito maior do que apenas um amigo? O nó na garganta de Eduardo se transformou em um grito mudo. Algo dentro dele clamava por respostas. Do fundo da multidão, uma figura conhecida apareceu, a diretora da escola, com sua postura severa. Ela olhou em volta, avaliando a situação. Informem-se todos, isso precisa ser resolvido. Não podemos permitir que isso influencie nossas aulas. As palavras dela eram um tapa. Olhares incrédulos se voltaram para ela. Mas antes que alguém pudesse dizer algo, um grito rasgou o ar de novo. Olhem! Uma garota apontou para as costas de Carlos, onde um pequeno frasco estava visivelmente exposto. Eduardo mal podia acreditar no que via. Ele congelou. Era um vial de substância proibida. Terror se espalhou pelo pátio. O que isso significava? O que realmente aconteceu com Carlos? O ambiente se tornou um turbilhão de especulações. As vidas de todos ali mudariam para sempre. E ainda havia o erro da prova pairando sobre a cabeça de Eduardo.
agora tão distante diante da tragédia que se desenrolava diante deles. O que ele faria agora? A verdade sobre a prova parecia insignificante comparada a isso, mas entraria em um caminho sombrio, onde rivalidades se tornariam alianças e segredos revelariam a verdadeira natureza de cada um. Tomás, precisamos falar sobre tudo isso. Não posso apenas ficar aqui parado. Temos que descobrir a verdade. As palavras escaparam da boca de Eduardo com uma urgência que não podia ser contida. Mas enquanto falava, algo dentro dele se agitava. Ele sabia que abrir essa caixa de Pandora poderia ter consequências inimagináveis e que a vida de todos, incluindo a sua, nunca mais seria a mesma. Eduardo observou o vial exposto nas costas de Carlos. O choque atravessou seu corpo como um raio. Tomás, isso não pode ser verdade. As palavras escaparam com um tremor, um frio na barriga que o paralisou. Imediatamente a multidão se agitou. Comentários piegas surgiram, cada um tentando se certificar de que seus próprios medos estavam mirados na pessoa errada. Você viu? Ele estava sempre tão feliz. Um eco de descrença preenchia-o. A diretora começou a ordenar que todos se afastassem, mas ninguém parecia ouvir. O caos era palpável. A mãe de Carlos estava em prantos, seu desespero cortando como uma faca. Eduardo olhou para Tomás, que parecia em estado de choque. Ele tinha que falar. Nós precisamos entender o que aconteceu. Mas Tomás estava mudo, seu olhar perdido entre os outros alunos. Eduardo sentiu um aperto no peito, um burburinho de algo que ele não compreendia. Enquanto a situação se desenrolava, uma sensação estranha começou a crescer dentro dele, como se algo muito mais profundo estivesse prestes a ser revelado. A multidão se separou um pouco, e os olhares se fixaram em um grupo de garotos perto do banco onde Carlos estava caído. Ele estava com eles. A voz de um aluno irrompeu. Eduardo se virou e seus olhos se alargaram. Era um grupo conhecido por suas festas noturnas, sempre ao redor das drogas. Era como se tudo estivesse conectando de uma maneira que ele nunca imaginou. Então, como uma impressão em câmera lenta, um dos meninos do grupo se despediu do resto. Ele se afastou, e mesmo na confusão, Eduardo percebeu algo no jeito que ele olhou para Tomás. Um sorriso discreto. Uma cumplicidade silenciosa que fez seu coração afundar. Tomás, sussurrou Eduardo, o que você sabe? Eu não sei de nada. Tomás respondeu, mas a maneira como desviou o olhar dizia o contrário. Antes que Eduardo pudesse investigar mais, o garoto que havia sorrido para Tomás se aproximou, os outros atrás dele. Ei, não vamos deixar essa história estragar a nossa diversão, certo? A vida segue e o que aconteceu com Carlos não é problema nosso. A arrogância nos olhos dele era insuportável. Um murmurinho tomou conta, e entre os olhares de reprovação, um deles se virou para Eduardo. Acho que esse aqui estava por perto com o Carlos. Essas palavras caíram como uma bomba. Eduardo sentiu a raiva pulsar em suas veias. Ele encarou o garoto, cuja expressão de deboche se transformou em um sorriso de canto bem calculado. Treta de rico? O que achou? Vem aí consenso de verdade. O caos em volta se intensificou. A ambulância, finalmente, chegou, mas algo maior parecia emergir no fundo. Os olhos de Tomás estavam marejados, mas a expressão se transformou. Ele não estava mais perdido. Havia uma determinação ali. Chega! Não vou deixar que façam isso com ele. Tomás gritou, sua voz rasgando o murmúrio. Eduardo observou, surpreso. Você sabe algo, não sabe? Não podemos simplesmente ignorar isso. Tomás respirou fundo. O que ele estava prestes a dizer era profundo, algo que Eduardo nunca imaginara.
algo que mudaria tudo. Neste instante, uma sirene soou, e todos viraram para ver o que estava acontecendo. Os alunos começaram a gritar e a se mobilizar. Então uma figura se ergueu da multidão, a enfermeira do colégio, com um semblante sério. Cuidado, alguma coisa está escapando de controle. Uma onda de pânico correu, mas no maior silêncio que já existiu, ela olhou direto para Tomás e Eduardo. Não é o que parece. Carlos teve ajuda antes do acidente. E a verdade mais sombria está aqui. A última frase dela ecoou como um trovão. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela queria dizer? O que poderia ser mais sombrio do que o que estava acontecendo na frente deles? Os garotos daquela turma estavam envolvidos em algo muito maior. Segredos, mentiras. O que mais estava prestes a ser desenterrado naquele colégio elitista? A tensão estava no ar, e a urgência pulsava como um batimento cardíaco. Precisamos saber a verdade, Tomás disse, agora com uma fúria recém-descoberta. Mas a cada segundo a sombra da incerteza aumentava, e os dois amigos sabiam que isso poderia significar mais do que eles estavam prontos para enfrentar. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que a enfermeira tinha acabado de dizer ressoava em sua mente como um eco interminável. O que ela queria dizer? Algo estava muito errado, e a agitação ao redor só aumentava. As vozes se misturavam em um caos de murmúrios e gritos. O medo era palpável. Tomás respirou fundo, os olhos brilhando com uma nova determinação. O que você quer dizer com isso? Carlos teve ajuda? O que aconteceu realmente? Sua voz estava tensa, quase implorativa, mas ainda havia uma sombra de desespero em seu olhar. A enfermeira não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém mais a ouvisse. Você precisa entender. Isso não foi um acidente. Carlos estava metido em algo muito mais sombrio. E se continuarmos assim, vamos acabar perdendo mais do que ele. O olhar dela encontrou o de Tomás, e Eduardo sentiu um arrepio atravessar seu corpo. Havia pessoas envolvidas. A enfermeira continuou, a voz mais baixa. Pessoas que não hesitarão em fazer o que for preciso para proteger seus segredos. A multidão parou momentaneamente. O tempo parecia ter congelado. Do fundo da multidão, um aluno se destacou. Era Vinícius, conhecido por seu jeito problemático e por sempre estar cercado de pessoas suspeitas. Seu sorriso arrogante foi substituído por uma expressão sombria. O que você sabe? Ele se dirigiu à enfermeira, os olhos afiados. Acho que você não deveria falar sobre isso aqui. Um frio correu na espinha de Eduardo. O que Vinícius queria esconder? Qual era o verdadeiro peso daquela situação? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o sinal do colégio tocou de maneira alarmante. Como se um botão invisível tivesse sido pressionado. Os alunos começaram a dispersar, mas a tensão ainda pairava no ar como um manto pesado. Tomás, precisamos fazer algo agora. Eduardo insistiu, puxando-o pelo braço. Não podemos deixar isso assim. Temos que descobrir a verdade. A adrenalina pulsava em suas veias. Havia algo macabro acontecendo, e eles estavam no meio. Ele olhou em volta e notou que a mãe de Carlos não se afastara, seus olhos fixos no filho. Ela chorava, mas agora havia um fogo em seu olhar. Ele não merecia isso. Ninguém merece. Sua voz cortava como uma faca, e a multidão estava dividida, alguns olhando, outros desviando o olhar com medo. Tomás estava gelado, mas Eduardo percebeu que algo estava mudando dentro dele. Sem aviso, Tomás se virou e, com uma coragem surpreendente, começou a caminhar em direção a Vinícius. Espera aí, vamos resolver isso. A multidão parou. Os alunos à volta olhavam perplexos, todos esperando pela reação de Vinícius. As risadas que antes ecoavam, agora estavam ausentes, e naquele momento, Tomás se tornou o centro das atenções. Vinícius avançou, a expressão no rosto mais ameaçadora.
Você não tem ideia do que está fazendo, Tomás. Sabe, pode ser melhor ficar ao lado dos amigos ou, bem, você vai se arrepender. A tensão entre os dois era evidente. Chega! A voz de Tomás ressoou no pátio. Não posso ficar em silêncio. Carlos não estava sozinho. E a gente sabe que você está envolvido nisso. As palavras caíram como uma bomba no ar e todos ficaram mudos. O peso das revelações pairava como uma tempestade prestes a se desatar. Mas foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Um carro preto apareceu na entrada da escola, acelerando velozmente. O som dos pneus derrapando fez todos se virarem. Do veículo, um homem saiu abruptamente. Sua expressão era de frio controle. Tomás, Eduardo, ele chamou, a voz ecoando. É hora de vocês saberem a verdade. Todo mundo ficou em silêncio. Quem era aquele homem? O que ele sabia? O que estava acontecendo? A tensão era insuportável e Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele olhou para Tomás, que estava tão surpreso quanto ele. Você vai querer ouvir isso, o homem disse, aproximando-se. E o que vamos falar aqui pode mudar tudo para todos nós. Ele olhou ao redor e os murmúrios começaram de novo. O nó na garganta de Eduardo se apertou. Ele sabia que nada seria como antes. Aquela revelação seria o início de uma nova fase de suas vidas. Uma fase em que as mentiras e os segredos finalmente se revelariam. Mas o que mais eles estavam prestes a descobrir? O homem se aproximou, seu olhar firme, como se carregasse o peso do mundo. Me escutem, ele disse, sua voz cortante como vidro quebrado. Eu sou Marcos, e estou aqui porque vocês precisam entender a verdade sobre Carlos. Um frio percorreu as veias de Eduardo. A multidão parecia respirar em uníssono, todas as atenções agora voltadas para ele. Carlos não caiu de acidente. Ele estava em apuros com pessoas muito perigosas, e não foi a primeira vez que ele se meteu nesse tipo de problema. Marcos apontou, seu dedo indicando a direção do grupo de garotos. Eles sempre estiveram por perto. O que aconteceu hoje não é uma coincidência. A tensão aumentou e o deboche de Vinícius se dissipou. Se você não se calar, pode se meter em encrenca, ele rosnou, mas a segurança na voz de Marcos fez até mesmo Vinícius hesitar. Eu não estou com medo de vocês, Marcos respondeu, erguendo o queixo. Carlos estava tentando se afastar, mas algo puxou para dentro de novo. Eu mesmo vi quando ele recebeu uma mensagem estranha antes de desmaiar. As palavras de Marcos eram como socos, apagando as risadinhas e deixando apenas um silêncio ansioso. Então, como se um botão tivesse sido pressionado, uma garota do fundo da multidão gritou. Marcos, como você sabe disso? Você é igual a eles. A acusação ecoou pela praça e as bocas se abriram um choque. Eduardo sentiu um aperto no peito. A verdade começava a se desenhar de maneiras que ele não podia imaginar. Eu sei porque eu fui parte disso, Marcos disse, cada palavra carregando um peso imenso. Me envolvi com a mesma turma que Carlos. Eles têm um esquema e agora não vão parar até garantir que ninguém saiba. Estou apenas tentando proteger vocês. O murmúrio da multidão cresceu e a revolta começava a brotar. Várias pessoas se afastaram. Outras começaram a cochichar. Eduardo olhou para Tomás, que estava branco como papel. Você estava envolvido também? Sussurrou. A verdade parecia se transformar em um estrondo ensurdecedor. Marcos balançou a cabeça. Não, não assim. Eu consegui sair a tempo, mas Carlos não. Ele estava com medo, e na última vez que o vi, parecia em pânico. Não pude ajudá-lo. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas, e algo dentro de Eduardo se partiu ao ver tanta dor. Mas o chão sob eles tremeu quando uma luz brilhante iluminou a esquina da escola. Um carro preto retornava. Eduardo cerrou os punhos.
seu coração batendo rápido. Não pode ser, ele murmurou. Era a mesma carruagem que tinha visto antes. Um homem saiu. Não era o mesmo que Marcos, mas todos na multidão reconheceram o olhar de quem tinha controle sobre eles. Cuidado! Alguém gritou. A adrenalina subiu. Então, em um movimento rápido e inesperado, o homem puxou uma arma. Ninguém se mexe. Sua voz ecoou até o último canto do pátio, e a multidão explodiu em gritos. O pavor se espalhou como fogo em palha seca, e Eduardo sentiu sua mente girar, incapaz de entender o que estava acontecendo. Vinícius, o que você fez? Tomás gritou, a voz repleta de acusações. Mas antes que ele pudesse argumentar, a figura com a arma atacou, mirando não apenas no grupo de estudantes, mas se fixando em Tomás. Era como se o tempo tivesse congelado. Eduardo viu Tomás estender a mão, tentando proteger seus amigos. Mas naquele momento, tudo se desfez. O disparo ecoou como um trovão e o pânico ganhou as ruas. Tudo o que Eduardo conseguiu fazer foi gritar, seu coração a 1000 por hora, enquanto tudo ao seu redor se transformava em um torvelinho de desespero e confusão. E, quando a fumaça se assentou, a questão surgiu. Uma verdade cruel pairando no ar. Quem realmente estava no controle aqui? A rivalidade entre eles agora parecia irrelevante, e a essência da vida deles poderia ter mudado para sempre. Havia muito mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar, e a verdadeira natureza de seus relacionamentos estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. O disparo da arma ecoou no ar, como um trovão que rasgava a tensão daquele momento. O pânico tomou conta de todos. Os alunos gritaram e correram para todos os lados. Eduardo viu. Tomás se ergueu, paralisado, com os olhos fixos na cena que se desenrolava. Era um instante de completa destruição. O homem armado mantinha o olhar fixo em Tomás, como se estivesse prestes a decidir a sorte dele naquele mesmo instante. Mas em um movimento rápido e totalmente inesperado, tudo se desenrolou diante dos olhos de Eduardo. No meio do caos, uma figura emergiu da multidão. Era a Ana, a única estudante que parecia ter a coragem de se aproximar. Com lágrimas nos olhos e determinação na voz, ela gritou: "Parem, não é assim que resolvemos as coisas." Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele conhecia aquela coragem. Mas o que aconteceria agora? "Cale-se!" O homem gritou apontando a arma direto para Ana, que hesitou, mas não recuou. "Você acha que pode me dizer o que fazer?" A tensão escalou, um tipo de eletricidade pairando no ar. Ninguém se atrevia a se mover. Eduardo sentiu a respiração faltar, a adrenalina pulsava em suas veias. O que aconteceria em seguidos segundos poderia dar fim à vida de alguém. Então, do nada, uma explosão de luz cortou o céu. Um carro da polícia apareceu em alta velocidade, sirenes ligadas, as luzes piscando. "A polícia!" Alguém gritou, e a multidão se agitou de novo. O homem armado olhou para o carro com um olhar de pavor e hesitação. No instante seguinte, ele fez algo atroz. Ao invés de desistir, ele puxou Ana para perto dele, colocando-a arma contra sua cabeça. O desespero dominou. Eduardo quase gritou, mas a voz dele não saiu. O mundo ao redor se tornara um borrão. Tomás, agora, parecia tomado por uma fúria incontrolável. Ele começou a avançar, mas Eduardo o segurou pelo braço. Não, não faça isso, ele implorou, desesperado. O homem hesitava. A tensão era palpável. Vocês acham que podem sair dessa ilesos? Estão todos em perigo. Estão emaranhados nessa situação. As palavras dele saíram em um grunhido nervoso, e mesmo naquela loucura, Eduardo percebeu um lampejo de verdade. O que ele queria revelar? Havia algo em seu olhar que deixava transparecer um segredo. Mas qual era? Por favor, não faça isso, Ana implorou, a voz quebrada pela emoção.
Mas o homem não parecia ouvir. Ninguém conseguia se mover. As vidas todas estavam em jogo. Num último esforço de coragem, Tomás gritou: "Você não precisa fazer isso. Podemos ajudar." Uma fraqueza passou pelo olhar do agressor. Foi o suficiente. Mas então, para a surpresa de todos, o homem se virou e chutou o corpo de Carlos, que ainda estava no chão, fazendo todos ao redor se contorcerem de horror. Ele sabia o que estava fazendo. Isso é culpa dele. Não teve coragem. Sua voz, agora, era um misto de ódio e dor. E foi aí que Eduardo percebeu a reviravolta chocante. Carlos não era apenas uma vítima. Ele estava envolvido em algo muito maior. Um mundo que escondia segredos sombrios e traições inesperadas entre os próprios amigos. E então a bomba caiu. Carlos estava me passando informações. Ele era um traidor. Ele sabia o que estava acontecendo dentro da escola e não fez nada. O protesto atingiu como uma bala de um revólver. Todo mundo ficou em choque. Como assim? Carlos, aquele garoto tão gentil, tão bom? A multidão ficou paralisada. Olhares de incredulidade atravessavam o ar. Eduardo sentia o coração disparar. Ele olhou para Tomás, sabendo que nada seria como antes. As rivalidades, os sonhos e o peso da verdade despencavam ao mesmo tempo. Aquilo não era apenas um conflito dentro da escola. Era uma trama muito mais complexa, com ligações que se estendiam para além do que eles podiam imaginar. O caos estava longe de acabar. "Isso não pode ser verdade", Ana sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, com o peito apertado de dor, sentia que tudo o que acreditava conhecer sobre Carlos e seus amigos estava se desfazendo em outra realidade. Uma realidade repleta de traições, mentiras e uma escuridão profunda. E enquanto a sirene da polícia soava cada vez mais próxima, a verdade mais chocante estava prestes a ser revelada. No meio daquela confusão, uma nova pergunta ecoava em sua mente, atormentando seu ser. Quem realmente era Carlos? E quem mais estava envolvido nessa rede de mentiras? O chão sob eles tremeu com a revelação de Marcos. A cada palavra, a incredulidade crescia. Carlos não era apenas uma vítima. Ele estava se enredado em algo muito mais sombrio do que o que todos podiam imaginar. Os murmúrios da multidão se tornaram um zunido ensurdecedor. Todos pareciam estar processando o que acabaram de ouvir, mas Eduardo sentiu que o ar em seus pulmões estava desaparecendo. "Traidor, isso é loucura!" Ana gritou, a voz tremendo de desespero. O homem armado hesitou, mas ainda mantinha a arma contra ela. Todos os olhos estavam atentos à cena. Carlos não poderia ter feito isso. Sussurrou um aluno no fundo, mas sua voz foi abafada pelo pânico crescente. O grupo de adolescentes parecia cada vez mais confuso, os rostos brancos como o papel. O homem com a arma, agora mais agitado, olhou de Marcos para Tomás, como se não soubesse o que fazer. "Parem, isso não é o que parece", ele gritou, seu tom carregado de tensão. O desespero fez Eduardo querer correr em direção a Ana, mas algo o paralisou. Ele se lembrava de como Carlos sempre foi gentil, sempre estava pronto para ajudar. Não podia ser verdade. Ele disse que sabia demais. Marcos interveio, sua voz cortante. Carlos se envolveu em algo que não conseguia controlar, e outros agora estão atrás dele. A frase ecoou, mais estridente que um alerta de sirene. Os alunos começaram a sussurrar de novo, e Eduardo percebeu o instinto de sobrevivência se apoderar de cada um ali. Uma movimentação no ar fez todos se virarem. O carro preto, antes deixado em segundo plano, agora estava cercado por policiais. A sirene soou mais alta, cortando a confusão. Eduardo queria que a presença da polícia acalmasse a situação. Mas, ao contrário, só aumentou o pânico. "O que vocês estão fazendo?" O homem armado gritou, puxando ainda mais Ana para perto.
Não se aproximem. A tensão era uma corda esticada, prestes a romper. Eduardo viu os policiais, em meio à confusão, começarem a se organizar. Ele sentiu uma onda de esperança. Mas ela rapidamente foi substituída por lágrimas de impotência, ao perceber Ana em perigo. Então, tudo aconteceu rapidamente. Um alerta de emergência soou, e um dos policiais tirou a arma. Coloque a arma no chão, agora! Mas ao invés de obedecer, o homem armado olhou para Ana e gritou. Carlos sabia que eu estava aqui. Ele viu coisas que não devia. Todos ficaram em choque. O passado de Carlos começou a se desenrolar diante deles como um filme horrível. Você é um covarde, Tomás gritou, a raiva percorrendo suas veias. Carlos era tudo menos isso. A verdade despedaçava o que restava de esperança. O homem reagiu, sua expressão tornando-se uma máscara de pânico. Num movimento frenético, ele empurrou Ana para o lado e, em um instante horrendo, apontou a arma para o próprio peito. Eduardo sentiu o mundo girar. Não, não faça isso. Ele queria gritar, correr, mas seu corpo estava congelado. Ele não precisou se envolver. Carlos estava apenas tentando ajudar, mas as palavras desapareceram em um grito. O disparo ecoou. O tempo pareceu parar, e a imagem do homem caindo na calçada se fixou na mente de todos. O silêncio ensurdecedor foi quebrado por gritos e choros. A cena se tornou um turbilhão de emoções, e Eduardo se perguntou como tudo tinha chegado àquele ponto. O que tinha acontecido com Carlos? A verdade oscilava entre eles, como uma sombra. O que diabos estava acontecendo ali? Ele pensou. Era a pergunta que todos, de alguma forma, estavam obsessivamente fazendo. Mas havia algo mais. Um som metálico no chão. Poucos perceberam. Um celular havia caído de dentro do bolso do homem. Eduardo se abaixou para pegar, sem pensar. Ao desbloqueá-lo, uma mensagem piscou na tela. Carlos foi o único que sabia. Não posso deixar que ele fale. O coração de Eduardo parou. O que significava aquilo? Quando ele se levantou, os rostos ao seu redor estavam todos paralisados, esperando por uma explicação, e um nó se formou em sua garganta. A verdade sobre Carlos ainda estava escondida, mas agora algo muito mais sinistro havia sido revelado. A conexão entre todos ali tinha se tornando mais complexa, e o que eles pensavam que era uma simples rivalidade estudantil rapidamente se tornava um jogo mortal, onde as apostas eram vidas. Quem realmente era Carlos? Eduardo sussurrou, os olhos fixos no celular. O que mais estava prestes a ser descoberto? E mais importante, quem era o próximo alvo neste emaranhado de segredos e traições? Eduardo olhou para o celular na sua mão. A tela brilhava com a mensagem arrepiante. O que Carlos sabia? A atmosfera ao redor estava pesada. O homem que havia se atirado contra a polícia não era apenas um combustível para o caos. Era o símbolo de um jogo muito maior. Eduardo sentiu o ar ficar denso. As vozes dos alunos agora eram uma mistura de pânico e desespero. Alguém precisa fazer algo. Um aluno gritou, quebrando o silêncio com a urgência que todos sentiam. Tomás afastou-se do grupo, o olhar cada vez mais distante. Ele estava processando a realidade enquanto o homem no chão jazia inerte. As sirenes da ambulância continuavam a ressoar ao fundo, e a pressão aumentava. Sobre os ombros de Eduardo. Olhando para o celular, sua mente começou a correr. A mensagem, Carlos fez algo, ou estava prestes a fazer algo. O que poderia ter revelado? Mas havia outra questão que pairava na sua mente, uma que o deixava inquieto. Se Carlos estava envolvido com alguma coisa tão perigosa, quem mais estaria? E o que mais poderia estar escondido? Eduardo sentiu o coração acelerar enquanto uma onda de desespero invadia seu peito. Marcos, o que você sabe? Ele não conseguia ignorar a necessidade de respostas.
Marcos olhou em volta, seu semblante tenso. Carlos. Ele estava envolvido com pessoas que não deveriam ser mexidas. E agora estamos todos em perigo. As palavras caíram como pedras. A verdade estava se desenrolando em uma teia de mentiras. Pessoas? Que pessoas? Tomás acrescentou, sua voz se elevando acima do murmúrio geral. Mas o momento de tensão foi cortado por um grito, vindo do grupo de alunos atrás deles. Olhem! Uma garota apontou, e todos se viraram. Um carro preto surgiu novamente na entrada da escola, agora cercado por policiais. Mas algo estava errado. Era um carro que Eduardo não reconheceria de imediato. A presença dele parecia intimidante, quase como uma sombra que se sobrepunha a tudo. Ele voltou, alguém gritou, e de repente o caos, que tinha se acalmado, voltou com força total. O homem que havia sido derrubado não estava sozinho. Outros apareceram, todos com olhares frios e ameaçadores. Eduardo sentiu o estômago revirar, uma sensação gelada na espinha. Estamos aqui para acabar com isso, um dos homens disse, avançando com um brilho maligno no olhar. A última chance, para quem está disposto a ficar do lado certo. As palavras ecoaram, e a multidão ficou quieta, cada um processando as intenções apavorantes que pairavam sobre seus destinos. Eduardo sabia que qualquer passo em falso poderia ser o fim, mas a curiosidade o empurrou a se mover mais perto. Sem querer, ele escorregou em direção ao grupo, suas mãos tremendo. O que eles queriam? O que significava lado certo? Volta aqui! Tomás gritou, e Eduardo ouviu o desespero na voz dele. E naquele momento, tudo ficou imediato. Um dos homens apontou diretamente, direcionando-se ao grupo ameaçador. O que você quer de nós? A pergunta soou fragorosa. Se Carlos estava metido com vocês, isso significa que tínhamos um traidor entre nós. O nervosismo atingiu o pico e a atmosfera virou um caldeirão pronto para ferver. Quando todos esperavam uma resposta, um movimento brusco de um dos homens que cercavam o carro fez Eduardo perder o controle. Ele avançou mais para perto, e o que ele não percebeu foi que Tomás, em um ato de desespero, finalmente decidiu agir. Esse não é o fim, vamos pegar a verdade, gritou, mas foi interrompido. Com um gesto rápido, o homem ameaçador pichou algo do bolso, um dispositivo. Todos em volta congelaram. Eduardo sentiu seu estômago revirar. O que era aquilo? Um estalo surdo reverberou. O barulho ecoou e um brilho intenso cortou o ar. O mundo pareceu parar quando a luz se espalhou, revelando um cenário devastador. Fotos café, com imagens de todos eles, segredos expostos, amigos e inimigos revelados, numa teia de traições, vidas entrelaçadas em mentiras. As imagens eram do grupo, os risos, os encontros inocentes, mas nas sombras, segredos mais escuros. Eduardo ficou paralisado. A última mensagem de Carlos tiveram todas as suas pistas misturadas ali, mas o que mais poderia vir à tona? As relações que eles pensavam conhecer estavam prestes a serem desafiadas de uma maneira inimaginável. Não só Carlos, mas todos vocês, fiquem atentos. O aviso ecoou enquanto a luz começava a se apagar. A verdade não só mudaria tudo, como revelaria quem realmente estava jogando com as vidas dos outros. O pânico se espalhou, mas o nó na garganta de Eduardo parecia maior do que nunca. O que mais estava prestes a ser revelado? Eduardo olhou para o celular em sua mão, a mensagem de Carlos queimando em seus olhos. O medo tomou conta dele e, por um instante, o mundo pareceu girar em torno da verdade que ecoava por suas veias. O que mais você sabia, Carlos? Ele murmurou, sua voz quase um sussurro. O pânico na multidão crescia e a tensão se tornou palpável. A luz da tela refletia os rostos aterrorizados dos alunos, perplexos com tudo o que estava acontecendo. Fiquem todos longe.
O homem armado gritou, dominando a cena. A adrenalina corria nas veias de Eduardo. Ele queria gritar, correr, salvar Ana, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. O que aconteceria a ela agora? Então, a voz de Tomás cortou o ar, decisiva e forte. O que você quer de nós? A coragem de Tomás parecia desafiar a própria gravidade da situação. Eduardo virou a cabeça para olhar para ele, esperançoso. Vocês não podem tocar em ninguém. Ele queria gritar, mas nenhuma palavra saiu. Então o homem armado fez um movimento brusco. Vocês não entendem. Ele estava em uma trama muito maior do que pensavam. O homem olhou diretamente para Tomás, parecendo ler a mente dele. Se continuarem se intrometendo nas coisas, não será apenas Carlos que irá sofrer. E você, Tomás, pode ser o próximo. A multidão se calou em choque. Todo mundo sabia que Tomás estava no centro de tudo. A revelação o deixou lutando com a realidade. Eduardo sentiu um nó na garganta. A verdade que estava prestes a ser exposta era mais do que qualquer um poderia lidar. Então, algo incrível aconteceu. O celular que Eduardo segurava começou a vibrar furiosamente, como um aviso contra o tempo. Ele olhou para a tela novamente e viu uma mensagem nova. Carlos está em perigo. Você precisa dizer o que sabe. Era uma mensagem anônima. As palavras balançaram tudo dentro dele. O que ele deveria fazer com essa informação? Mas antes que pudesse processar isso, o carro preto que havia surgido novamente começou a se mover. O veículo acelerou em direção à escola e um tenso silêncio se instalou. O homem armado olhou para o carro se aproximando com desespero. Não, não pode ser. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem fez um movimento e Ana, em um impulso desesperado, gritou: Corre! O momento congelou. Eduardo sentiu o coração na boca. Ele não poderia deixar que isso terminasse ali. Com um impulso, ele se lançou em direção a Ana, mas todos os seus movimentos se desvaneceram sob o impacto de um grito estrondoso. Um estrondo. O carro bateu em um ponto cego e ouviu-se o quebrar do vidro antes que a cena se desenrolasse como uma tragédia. A polícia estava avançando, mas estava tudo uma bagunça. O homem armado começou a disparar, e os gritos de terror e dor perfuraram o ar. Eduardo se sentiu paralisado, mas não havia tempo. Ele viu Ana desmoronar no chão, e o mundo desabou ao seu redor. Não! A palavra escapuliu da boca de Tomás, e ele se lançou em direção ao homem, tentando desarmá-lo. Mas tudo foi rápido demais. O homem disparou novamente e um dos alunos caiu. O pânico tomou conta de todos. O caos era absoluto. Eduardo queria ajudar, mas o desespero dominava sua mente. O que estava acontecendo? Em meio a tudo isso, Marcos, ao ver a cena, fez um movimento inesperado. Ele avançou, gritando algo que não podia ser ouvido na confusão. Parem! Parem tudo agora! Sua voz ecoou com poder, tentando obter controle sobre uma situação que estava se desintegrando. Mas, assim que o homem armado olhou para ele, algo mudou. Uma expressão de reconhecimento nos olhos do homem fez Eduardo estremecer. Você deveria estar morto, ele rosnou, seus olhos cheios de ódio e pavor. O que foi isso? Que revelação era essa? Eduardo não entendia. Você está atrasado, amigo. Marcos respondeu, com um sorriso cruel. Precisamos resolver isso uma vez por todas. O ar ficou preso em seu pulmão quando as verdades começaram a surgir, de onde ninguém esperava. E, antes que Eduardo pudesse processar isso, mais uma escolha foi feita. O homem armou um último movimento, e o caos estourou. A luz do celular ainda pulsava em seus braços, e a mensagem anônima dançava em sua mente. Carlos está em perigo. Você precisa dizer o que sabe. O que estava acontecendo realmente? Qual era a verdade? E quem era Marcos realmente? A certeza de que nada seria como antes explodiu dentro de Eduardo.
Ele sabia que por trás da máscara de amizade e rivalidade poderiam estar segredos que definitivamente mudariam o rumo de suas vidas. O que mais eles estavam prestes a descobrir? A pergunta ecoava na mente dele, e ele sabia que a resposta não seria fácil. O barulho na escola era ensurdecedor. O corpo do homem jazia no chão, e a sirene da polícia cortava o ar em meio à confusão. O coração de Eduardo batia acelerado e ele se sentiu perdido. Então, algo incomum aconteceu. O celular em sua mão vibrava incessantemente, como se fosse um chamado urgente. Ele olhou novamente para a tela e viu uma nova mensagem, tão impactante quanto a cena à sua frente. Você precisa dizer o que sabe. A voz dentro dele ecoava, clamando por ação. Tomás e Ana estavam em seu lado, com rostos pálidos e expressões de incredulidade. Tomás, quebrando o silêncio tenso, gritou: Carlos não era um traidor. Precisamos descobrir a verdade. Os alunos ao redor começaram a murmurar, e a tensão aumentou, enquanto a polícia delimitava a cena. Eduardo decidiu que precisava reagir. Estamos todos juntos nisso. Não vamos deixar que o medo nos vença. Ele olhou nos olhos de Tomás e Ana, e algo mudou. Uma coragem estranha começou a tomar conta deles, como um fogo que queimava. E Eduardo sentiu que era hora de agir. Marcos, o homem que conhecia as sombras daquele mundo, lançou um olhar resoluto para a polícia. Ele pode estar morto, mas as verdades que ele conhecia ainda estão por aí. Vamos acabar com isso. A multidão recuou, o pavor atingindo seu pico. Mas algumas vozes começaram a surgir, uma mistura de indignação e determinação. Vamos juntos. Seu Carlos estava metido com esse grupo, precisamos expô-los. Precisamos dar um fim a isso. Ana gritou. Todos sentiram a intensidade das palavras dela. O que Carlos havia começado não podia morrer com ele. Seríamos sua voz. E de alguma maneira, precisavam encontrar respostas. O grupo de amigos uniu-se, formando um círculo de determinação no meio do caos. Vamos atrás de provas. Se ele tinha informações, precisamos encontrá-las antes que sumam. O fervor nas palavras de Tomás fez com que todos se unissem a ele. O medo foi ficando para trás. Com coragem e a adrenalina correndo em suas veias, eles se moveram juntos em direção ao próximo ato. Assim que se afastaram da cena, uma sensação de alívio e dor os envolveu ao mesmo tempo. O que estava por vir não seria fácil. Eles teriam que enfrentar não só a dor da perda, mas também os fantasmas que Carlos deixara para trás. As imagens do passado se desenrolavam em suas mentes. Eduardo sabia que Carlos tinha seus segredos, e agora esses segredos poderiam ser a chave para libertá-los. A união dos amigos era seu maior trunfo. Eles deixaram o pátio da escola juntos, determinados a revelar a verdade que escondiam. Enquanto caminhavam para fora, um sentimento profundo de esperança começou a crescer. Vamos encontrar o que Carlos sabia. É hora de acabar com as mentiras, disse Eduardo, com um fervor renovado. E naquele momento, os três souberam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. No entanto, enquanto caminhavam, uma sombra se moveu lentamente nas sombras, uma presença não levada em conta por eles. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido nas entrelinhas da vida de Carlos? As perguntas pairavam no ar como promessas de revelações chocantes. Agora, mais do que nunca, a união deles era fundamental. A jornada estava longe de terminar, e a verdade, embora obscura, começava a se revelar. Antes de encerrarmos, eu preciso que você faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente
este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e o que vem a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para agir.